Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. Esse é mais um vídeo da nossa série de antibiótico terapia e hoje a gente vai falar sobre as cefalosporinas, depois da vinheta. As cefalosporinas são antibióticos muito semelhantes às penicilinas. Elas vão ter mecanismo de ação idêntico, espectro de ação semelhante, toxicidade semelhante e alergia cruzada. Isso porque a estrutura química das cefalosporinas é muito semelhante à das penicilinas. Elas também vão ter o anel beta-lactâmico. A única coisa que vai mudar são os anexos em relação a esse anel. Mas, de uma maneira geral, vão ser estruturas químicas bastante semelhantes. Como elas têm mecanismo de ação idêntico ao das penicilinas, eu não vou repetir. Basicamente, o que elas fazem é entrar pela parede celular e aí na face interna da parede celular elas se ligam a enzimas responsáveis pela formação do peptidoglicano da parede celular. E aí, como não há formação adequada desse peptidoglicano da parede celular da bactéria, essa bactéria acaba sofrendo uma lise osmótica, Ela acaba então morrendo. As cefalosporinas, assim como as penicilinas, são antibióticos essencialmente bactericidas. As cefalosporinas, elas são classificadas em gerações, de acordo com o vínculo temporal da criação dessas cefalosporinas. E cada uma das gerações de cefalosporinas vão guardar também uma relação com o espectro de ação e com as indicações clínicas. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês cada uma das gerações de cefalosporinas com os seus principais representantes. Além disso, a gente já vai conversar um pouco sobre o espectro de ação e as indicações clínicas das cefalosporinas. Antes de mais nada, a gente precisa saber que nenhuma cefalosporina, nenhuma, sem exceção, vai ser ativa contra enterococos. Nenhuma cefalosporina. Dos antibióticos que a gente viu até agora, o que tem melhor ação contra enterococos são as aminobenzilpenicilinas, que é a ampicilina e a amoxicilina. Inclusive, são antibióticos muito efetivos contra enterococos. Então, se a gente está falando em enterococos, a gente não pode pensar nas cefalosporinas. Além disso, as cefalosporinas também não são ativas contra bactérias atípicas, como o micoplasma, como a clamídia, que são bactérias frequentemente causadoras de pneumonias em indivíduos jovens. Começando então com as cefalosporinas de primeira geração. Essa classe de drogas tem principalmente duas representantes, que são a cefalexina e a cefalotina. Essas duas drogas são extremamente parecidas, elas têm o mesmo espectro de ação, a mesma tolerabilidade, a mesma meia-vida. A diferença entre elas é que a cefalexina é uma droga usada por via oral, enquanto que a cefalotina ela é administrada por via intravenosa. Essa é a única diferença entre as duas, que é a via de administração. As cefalosporinas de primeira geração vão ser muito boas mesmo, contra bactérias gram-positivas aeróbias. Essas bactérias são muito sensíveis a essas drogas. Então, elas vão agir muito bem contra os streptococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans. Vão ser muito boas contra os Staphylococcus aureus. Vai agir contra todos os estafilococos, inclusive os produtores de beta-lactamases, à exceção daqueles 2 a 5% de cepas de estafilococos que são as cepas marsa. Essas não vão ser sensíveis às cefalosporinas. Já em relação às bactérias gram-negativas, as cefalosporinas de primeira geração vão agir, mas apenas contra algumas cepas de algumas bactérias que são sensíveis. É por isso que aqui, olha, eu representei a Escherichia coli bem pequenininha, porém são antibióticos de escolha em infecções estreptocócicas, em infecções de pele, tecidos moles, amigdalites estreptocócicas, que são muito comuns,
faringites, elas vão ser boas contra infecções estafilocócicas, também infecções de pele, tecidos moles, faringites. E essas cefalosporinas, elas são muito utilizadas na profilaxia cirúrgica, geralmente em dose única. Isso porque, né, as infecções decorrentes de cirurgia têm como agente etiológico mais comuns os estafilococos e os streptococos, já que são bactérias que estão presentes colonizando a nossa pele. A vantagem dessas cefalosporinas é ter um espectro curto, um baixo custo e uma boa tolerância, né? Além de pegarem muito bem as principais bactérias causadoras de infecções pós-cirúrgicas. Daí a gente passa então para as cefalosporinas de segunda geração. A gente vai ter a cefuroxima, que na sua forma simples só é administrada por via parenteral, seja venosa ou intramuscular, e a forma cefuroxima acetil, que foi criada posteriormente, que ficou mais tolerável em meio ácido e por isso pode ser usada por via oral. A gente tem a cefoxitina, que é a cefalosporina de segunda geração mais utilizada, também apenas por via parenteral, intravenosa ou intramuscular, e o cefaclor, que é uma cefalosporina de segunda geração menos utilizada. As cefalosporinas de segunda geração, elas vão agir também muito bem contra gram-positivos, mas agem igualmente bem contra gram-negativos. Então, elas vão agir da mesma forma que as cefalosporinas de primeira geração contra gram-positivos, pegando streptococcus, pegando estafilococcus. Elas vão agir numa gama muito maior de gram-negativas, agora sim vão agir na maioria das cepas de Escherichia coli, vão agir contra proteus, contra Klebsiella, contra Shigella, Salmonella, vão agir contra hemófilos influenza, importante causador de pneumonias, otites, sinusites, Moraxella catarrhalis, o Corynebacterium diphtheria, vai agir contra a Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis e, importante, cefalosporinas de segunda geração com ação contra anaeróbio, que é exclusivamente a cefoxitina. Cefuroxima e cefaclor não agem contra anaeróbios e a cefoxitina vai ser boa contra anaeróbios, inclusive contra o Bacteroides fragilis, que causa pelviperitonites, né, infecções intraabdominais. Então, como elas agem da mesma forma, ou até um pouco pior que as de primeira geração para bactérias gram-positivas, elas geralmente não são usadas nessas bactérias. Elas são utilizadas para infecções por gram-negativas. E aí, contra as gram-negativas, elas vão ser usadas em otites, sinusites, pneumonias causadas pelo Haemophilus influenzae, pela Moraxella catarrhalis. Elas vão ser usadas em profilaxia de cirurgia de cólon, né, de cirurgias intraabdominais. Isso porque a primeira causa de infecção é gram-negativo aeróbio, a segunda é anaeróbio. Então o uso da cefoxitina ele é válido nessas situações. Além disso, né, o tratamento de infecções gram-negativas e anaeróbias, também pela cefoxitina, né? Sepse abdominal, pélvica, ginecológica, infecções do pé diabético, escaras de decúbito, todas situações em que a gente vai ter comumente a presença de bactérias gram-negativas e anaeróbicas. Porém, geralmente a cefoxitina é usada em infecções moderadas, né? Para infecções mais graves, a gente vai ver mais à frente, existem outras drogas mais efetivas. Partindo para as cefalosporinas de terceira geração, são drogas que não são utilizadas por via oral, são usadas exclusivamente por via parenteral, né, seja ela intramuscular ou endovenosa, e hoje a gente tem no mercado 3 drogas que têm grande importância clínica, que são a cefotaxima, a ceftriaxona e a ceftazidima. De todas as cefalosporinas, a ceftriaxona é aquela que tem a maior meia-vida. Ela pode ser utilizada até de 24 em 24 horas.
Porém, essas cefalosporinas elas têm um custo bem mais elevado do que as de primeira e segunda geração. E por isso elas não vão ser utilizadas em infecções mais corriqueiras, né? Elas vão ser guardadas para infecções de moderadas a graves. E aí esses antibióticos vão agir muito bem contra bactérias gram-positivas, elas vão agir tão bem ou um pouco pior contra as de primeira geração. Então, como elas são utilizadas somente por via parenteral, como elas têm um custo maior, acaba se preferindo usar as cefalosporinas de primeira geração contra gram-positivos. Já contra gram-negativas, elas são muito mais efetivas do que as de primeira geração, muito mais efetivas que as de segunda geração, e aí o grande foco delas vai ser justamente essas gram-negativas, como a E. coli, como Klebsiella, como Proteus mirabilis. A gente vai ter ação contra um importante bastonete gram-negativo causador de infecções hospitalares, que é a Pseudomonas aeruginosa, né, como a gente já falou, sendo que a única cefalosporina de terceira geração que age contra Pseudomonas é a ceftazidima. Ceftriaxona e cefotaxima, não. Se a ceftazidima é a única que age contra Pseudomonas, costuma-se então guardá-la para usar contra essa bactéria. E aí, se for outra gram-negativa, a gente usa as outras docas do grupo, como a ceftriaxona e a cefotaxima. As cefalosporinas de terceira geração são antibióticos bem tolerados, elas têm meia-vida longa, mas, de novo, devem ser guardadas para infecções severas, como, por exemplo, infecções hospitalares, né, causadas por bastonetes gram-negativos, por exemplo, infecções urinárias, infecções pulmonares, infecções de ferida cirúrgica. Lembrando que suspeitou de Pseudomonas aeruginosa, a gente pensa na ceftazidima. Além disso, as cefalosporinas de terceira geração vão poder tratar também pneumonias comunitárias mais severas, já que elas agem bem contra hemófilos influenza. Ela vai poder tratar meningites, né, por Streptococcus pneumonia, hemófilos influenza, Neisseria meningitidis. Lembrando mais uma vez que meningite por Pseudomonas, guardar a ceftazidima. Para outras meningites, uma droga muito interessante é a ceftriaxona, porque a ceftriaxona ela tem uma meia-vida mais longa, então ela permite o uso para garantir um nível sérico adequado de 12 em 12 horas. Isso é bom porque meningites deixam o paciente agitado, deixam o paciente sensível, né? E quanto menos esse paciente for manipulado, melhor. Por fim, é bom lembrar que em recém-nascidos deve-se evitar a ceftriaxona, porque como a gente vai falar daqui a pouco, a ceftriaxona ela tem metabolismo hepático e recém-nascidos têm desenvolvimento hepático incompleto. Por fim, as cefalosporinas de quarta geração são a cefepima e a cefpiroma, ambas de uso parenteral, intramuscular e venoso, têm custo muito elevado, porém um espectro bastante amplo. Essas são cefalosporinas de exceção, são drogas de retaguarda usadas apenas em casos extremos. As cefalosporinas de quarta geração, elas são tão efetivas quanto as de primeira geração para gram-positivos, elas são tão boas quanto as de terceira geração para gram-negativos. Como toda cefalosporina não age contra enterococos, elas não vão agir contra anaeróbios. Lembrando que a única cefalosporina de todas que age contra anaeróbios é a cefoxitina, né, a cefalosporina de segunda geração. No entanto, as cefalosporinas de quarta geração agem muito bem contra pseudomonas. Como são drogas de retaguarda, são drogas de custo muito elevado, são drogas de pouca experiência clínica, elas são guardadas para infecções hospitalares por germes multiresistentes ou infecções graves polimicrobianas aeróbicas, né? Lembrando que elas não agem contra anaeróbios, né? E são drogas que devem ser usadas realmente com muito critério, porque elas têm um espectro de ação muito amplo e vão mexer muito com a flora do indivíduo, além do custo que é extremamente elevado. Algumas particularidades, né, sobre o metabolismo
das cefalosporinas é que as cefalosporinas elas têm distribuição corporal ampla, porém elas não têm boa penetração no humor vítreo, na próstata e no sistema nervoso central não inflamados. Porém, faça uma exceção aqui para o sistema nervoso central, pois quando a gente tem uma inflamação no sistema nervoso central, o espaço intercelular ele fica aumentado. Então, algumas cefalosporinas de menor peso molecular vão conseguir, nessa situação, penetrar no sistema nervoso central. Então, a cefuroxima de segunda geração, a cefotaxima, ceftriaxona e ceftazidima de terceira geração e a cefepima de quarta geração tem essa boa penetração no sistema nervoso central e inflamado. Assim como as penicilinas, as cefalosporinas têm eliminação renal na sua forma ativa. Exceção feita a ceftriaxona, que vai ter um mecanismo de metabolismo hepático, né? E vai ter uma excreção biliar significativa. Então a ceftriaxona ela não precisa deixar de ser usada em pacientes com insuficiência renal, porque aí, nesse caso ela acaba desviando o seu metabolismo mais para o lado hepático do que para o lado renal. Por outro lado, num caso de insuficiência hepática, ela acaba direcionando a sua eliminação mais para a via renal. Então ela tem esse jogo de cintura, né, de desviar a sua eliminação para uma ou outra via, né, de acordo com as características do paciente. As cefalosporinas elas devem ser usadas com cautela na gravidez e na lactação, com exceção das de primeira geração, que são muito seguras para gestantes. Em relação às reações alérgicas, reações de hipersensibilidade, as mais comuns causadas pelas cefalosporinas são nas de uso parenteral e vão ser reações mais brandas, mais benignas, né? Aquelas reações tardias. As reações de choque anafilático, reações alérgicas mais graves, elas são muito pouco comuns, muito menos comuns do que nas penicilinas. E é importante a gente observar que cerca de 10% dos indivíduos que forem alérgicos à penicilina serão alérgicos também às cefalosporinas, né? Uma reação aí de alergia cruzada. E aí a gente pode ter algumas reações adversas de sistema nervoso central, como confusão mental, reações hematológicas, a gente pode ter diarreia, a gente pode ter em drogas com espectro de ação mais amplo, a presença da colite pseudomembranosa, que é uma infecção causada pelo Clostridium difficile. A gente ainda vai falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente. E em se tratando desses antibióticos de espectro mais amplo, a gente pode ter uma seleção de bactérias multiresistentes. Por isso mesmo são drogas que devem ser usadas com muito critério. Com isso a gente termina o nosso estudo das cefalosporinas. Eu te convido agora a assistir mais um vídeo de casos clínicos, o segundo vídeo de casos clínicos, onde a gente vai relacionar cefalosporinas e penicilinas. Eu te espero no nosso próximo vídeo de estudos de antibióticos. Espero que vocês estejam gostando. Dê um joinha aqui embaixo para mostrar que você curtiu o vídeo. Deixe seu comentário com a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no Medcanal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.